Obrigado por esta manhã, por esse dia. Obrigado mesmo pela iniciativa desses irmãos de ter esse tempo tão especial. Creio que é algo que agrada ao teu coração. E nesta hora eu quero pedir que o Senhor, de forma muito graciosa, sirva-se de nos abençoar com a revelação da tua palavra. Fale ao coração dos teus filhos, ministra-lhes de forma clara, para que ao voltarmos para casa na manhã desse dia, possamos voltar na certeza de que ouvimos a tua voz. Eu peço a tua ajuda nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, de vez em quando eu faço menção desse texto, pelo fato de que Deus é aquele que se antecipa às nossas necessidades. Alguém aqui já passou algum susto? Alguma coisa que te deu medo? Mas medo mesmo. Já teve medo de morrer? E de repente veio o escape, veio a salvação, veio o alívio. Aí você faz, ufa, essa foi por pouco. Alguém aqui já, por exemplo, já se afogou? Já, irmã? A irmã aqui disse que já. Uma vez, eu ainda não me afoguei, graças a Deus eu não vou me afogar. Mas uma vez, quase que isso aconteceu comigo. Eu estava aqui, tem o Rio Urupá, e ali no, acho que é Bernardes, tinha um sítio ali, um local onde a gente ia tomar banho. Isso na época ainda do seminário, faz uns 5 anos já. E estando ali alguns jovens, Paulinho Moreira, lembro dele. Paulinho Moreira estava em todas as histórias, né? E os jovens subiam um certo lugar e desciam a correnteza. E eu sei nadar um pouco. Mas numa daquelas vezes, subi lá com os demais, tinha umas pedras, e vai descendo a correnteza. E parece que não ia dar pé para alguém me alcançar, porque em certo ponto alguém estava com a mão estendida. Queridos, deu um calafrio, deu uma agonia dentro de mim. Finalmente eu estendi a mão e o Paulinho Moreira conseguiu me alcançar e eu pisei em terra firme. Ainda hoje eu me lembro daquilo. Não sei o que teria acontecido se naquele momento eu não tivesse conseguido tocar as mãos do Paulinho. Aquele susto que dá na vida da gente. Agora veja o apóstolo Pedro. Ele está diante dos cobradores de impostos, algo que já era uma tradição desde o Velho Testamento. E é interessante que as pessoas, de alguma forma, queriam pegar Jesus em falha, queriam pegar Jesus em uma contradição, queriam algum motivo para acusá-lo, para incriminá-lo. E por que não vão até Jesus? Vão justamente a Pedro. E Pedro, se você reparar, ele tinha uma facilidade de falar. Ele tinha uma facilidade de se comprometer. Ele tinha uma facilidade de se expressar. E não sei se você reparou também, mas lá em Provérbio diz que o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então por isso que é bom a gente tomar cuidado às vezes, na hora de se empenhar com a palavra. Então os homens chegam a Pedro, fazem para ele uma pergunta: por que não vão até Jesus? Mas perguntam para ele: o vosso mestre não paga o vosso imposto? Pois, o imposto das 2 dracmas? Você percebe que a pergunta já sugere uma resposta negativa, já é uma pergunta acusadora. Ele não paga o imposto também? E o que Pedro fala? Não tem tempo de pensar. Paga sim. Paga sim. O que ele faz imediatamente? Eu acho que ele sai correndo para encontrar-se com Jesus o mais rapidamente possível. Porque ele sabia que havia acabado de comprometer o mestre sem que ele estivesse presente. Ele havia acabado de arranjar uma confusão, de se meter aqui numa encrenca. Então, imagina como que ele vai para chegar. Ele sabia que Jesus era filho, sabia que não era estranho, sabia que era uma pessoa que tinha o direito à isenção por fazer parte da casa, por fazer parte da família. Mas ele disse: ele paga. Mas, queridos, para alívio de Pedro, Jesus lhe estende a mão para salvá-lo daquela angústia, para salvá-lo daquele aperto, para salvá-lo daquela enroscada em que ele havia se metido. Quando ele vai chegando em casa, a Bíblia diz aqui, Jesus se antecipa a ele. Jesus vem até Pedro e lhe faz uma pergunta: de quem os homens cobram os impostos das 2 dracmas? Dos estranhos ou dos filhos?
E Pedro, aliviado, sei lá o que eu fiz, ele disse: dos filhos. Então, os estranhos estão, aliás, cobram o imposto dos estranhos, na verdade, dos estrangeiros. Então, Pedro, neste caso, os filhos estão isentos desta multa, desta taxa que é cobrada anualmente. Você imagina o coração de Pedro tremendo. Antes de terminar, Jesus diz: mas. Esse mas de Jesus muda a situação no coração de Pedro. Mas para não escandalizarmos, mas para não darmos mau exemplo, mas para não darmos mau testemunho, mas para não continuarmos nesta enroscada, mas para que a gente não seja pego em alguma falha, em alguma contradição. Então ele diz: vai ao mar e joga o anzol. Primeiro peixe que pescar, você tira ele e dentro dele tem uma moeda. Você paga o imposto por mim e por ti. Queridos, quantas vezes nós já nos encontramos em uma situação, seja ela qual for, que parece ou parecia não haver saída, não haver uma solução, não haver um escape. E creio que esta é uma das horas em que Deus manifesta em nós e a nosso favor a sua graça, o seu poder, a sua fidelidade, para que não andemos mais com aquela preocupação por causa de um problema que arranjamos, e às vezes arranjamos porque falamos demais, porque não pensamos antes de falar, porque não colocamos na ponta do lápis o custo daquilo com que estávamos nos comprometendo. Lá no Velho Testamento, nós podemos perceber alguns livramentos de Deus em momentos de dificuldade. Em Gênesis, no capítulo 22, aquela famosa história, muito comovente por sinal, de Abraão com seu filho Isaque. Era o filho da promessa, era o seu único filho que Deus lhe havia prometido, gerado de Sara, já na sua velhice. Sobre este rapaz estava a promessa de que a partir dele a descendência de Abraão seria abençoada para sempre. Mas quando esse menino já está com uma certa idade, já está grossinho, quando ele já tem um certo entendimento, um dia Deus, provando o coração de Abraão, querendo expressar realmente o amor de Abraão para com ele, deixar isso como exemplo, o Senhor diz para ele: pega Isaque, o teu filho. E Deus é muito objetivo ali, eu digo que é cruel naquele negócio ali: o teu único filho a quem amas, vai lá em tal lugar e ali você o sacrifica a mim. E a Bíblia nos dá conta de que Abraão não titubeou, ele não vacilou, ele não pensou duas vezes. Não há registro ali de que ele tenha questionado a Deus por causa daquilo. Mas o fato é que ele havia acabado de receber um grande desafio na sua vida. Uma situação que parecia não ter uma solução. Uma viagem de 3 dias levando o seu próprio filho junto com alguns escravos, alguns empregados. E esse filho, do ponto de vista normal, do ponto de vista natural, não voltaria. Mas Abraão vai a si mesmo em obediência ao Senhor. Lembra quando estão subindo ali o monte, o local do sacrifício? Isaque pergunta para o seu pai: olha, está aqui a lenha, está aqui a madeira para o fogo, está aqui o combustível, está aqui o facão, o cutelo, mas aonde está o cordeiro? O que Abraão responde para ele? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Queridos, diz o texto, você sabe da história, ele estava já a ponto de executar o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não faça isso, eu sei que você teme a Deus. Ele dá uma olhada para o lado, tem um cordeiro preso pelos chifres dentro de uma moita. Queridos, é esse agir soberano, sobrenatural e poderoso de Deus que alimenta a nossa fé, vendo que ele se antecipa. O cordeiro, quando ele abre os olhos, que olha para o lado, o cordeiro estava ali. Deus já havia providenciado a salvação para Isaque.
Deus já havia providenciado o alívio para o coração daquele pai, e você nem faz ideia de como ficara o coração de Sara em casa, sabendo que o seu marido havia levado o seu filhinho querido para ser sacrificado. Mas quando há esta disposição de crer, de acreditar e de se submeter àquilo que Deus quer para nós, Ele cumpre a sua palavra. Ele tem uma saída sempre, queridos. Um pouco antes você vê a história de Agar. Agar é aquela mulher com quem Abraão teve um caso ali, num vacilo da sua vida, mas tudo bem, as consequências vieram, gerou um homem chamado Ismael. Já estava numa certa idade, a mãe de Ismael começou a afrontar, esse menino começou a afrontar a Isaac, que era o herdeiro, e a ordem de Sara para Abraão é: manda embora esta escrava com o seu filho, porque esse escravo, esse menino, não será herdeiro junto com o meu filho. Abraão, com muita dor, faz todo o preparo e manda embora. No deserto, acabou-se a comida, acabou-se a água, e o texto diz que ela deixa o menino num certo lugar e vai para uma certa distância, para não ouvir o choro do menino, para não vê-lo morrer de fome e de sede. Lá o anjo de Deus falou com ela, e quando ela abriu os olhos, havia um poço, onde ela pôde pegar água, para novamente matar a sede do seu filho e continuar a viagem, porque também Deus havia feito uma promessa a respeito de Ismael, de que ele também seria um grande povo, de que ele também seria multiplicado. Então, queridos, quantas e quantas vezes a provisão de Deus só está oculta aos nossos olhos, só não estamos vendo ali com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos físicos, mas ela já existe. Deus já preparou, Ele já providenciou, Ele já tem isso guardado. O que vai determinar quando e como isso vai aparecer é a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, é a maneira como nós alimentamos a nossa fé nele, a nossa esperança nele. Quando isso acontece, quando o nosso coração está plenamente disposto a confiar e a fazer o que Ele quer, Ele vai abrir os nossos olhos para que enxerguemos a sua provisão, para que enxerguemos os recursos que Ele colocou para suprir as nossas necessidades. Veja, Pedro não viu o peixe, e a maneira que Jesus dá para ele pescar no mar é a mais complicada. Uma pescaria de anzol, não é de tarrafa, não é com uma rede de arrasto. Vai lá e joga o anzol no meio daquele mundaréu de água, não está vendo nada, joga o primeiro que pegar. Tem tantos peixes no mar, mas é o primeiro que pegar. Dentro dele tem uma solução, tem uma moeda para pagar o nosso imposto. Isaac não estava vendo o cordeiro, Abraão visivelmente não estava vendo o cordeiro, mas ele tinha uma fé de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, para cumprir a promessa que lhe havia feito. Mateus capítulo 6, a partir dos versículos 25, o Senhor Jesus está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que vestir, ou comer, ou calçar, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Olhem as aves dos céus, olhem as árvores dos campos, vejam, Deus cuida de tudo isso de uma forma excelente. Vocês valem mais do que as árvores dos campos, mais do que as aves dos céus, vocês são muito mais especiais do que tudo isso. Se Ele cuida disso, Ele vai cuidar de você também. Lá para fechar, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, pode ter certeza, para cada uma das suas necessidades reais, Deus tem uma provisão real, Deus tem uma saída de fato, para que você não seja envergonhado, para que você não seja humilhado, para que você não seja decepcionado. Filipenses 4, 6 e 7, eu estou terminando. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, e aqui é tudo, sem exceção, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, a palavra está falando de certeza, de convicção. Não está falando de talvez, de algo que pode acontecer. Há uma afirmação: a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Deus dá paz, Deus vai te suprir, Deus vai prover para as suas necessidades. Ele tem poder para isso. Embora os teus olhos não vejam, embora você esteja naquela situação que parece que vai morrer, parece não ter escape, Deus está no controle de tudo. Ele estende as mãos para você, querido. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Devolvo a palavra ao nosso Ronaldo. Deus abençoe cada um, queridos, em nome de Jesus. Amém? Alex, vamos cantar um louvor, uma adoração, e aí nós vamos dividir 2 grupos, os homens, as mulheres. Vamos levantar um clamor pelas famílias, pelo Brasil, pelo nosso estado, né? E lembrando dessa palavra, já foi determinado ao meu respeito e ao seu respeito, a vitória é nossa. Te convido a se colocar em pé, mais uma vez. Vamos entoar um louvor de adoração nessa manhã. Nós temos algo especial. Muitos de vocês conhecem da história do Pedote, que veio até trazer uma palavra a nós. O filho dele nessa manhã em São Paulo vai passar por uma cirurgia de risco, mas o médico dos médicos está no controle. É na coluna dele, é lá na coluna. Então é uma criança, todos sabem, mas que o Senhor esteja no controle dessa cirurgia. Já está determinado, só basta o médico executar, mas já foi determinado. Amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
Senhor já preparou o seu milagre, o Senhor já preparou a salvação da sua família, o Senhor já preparou a cura, Senhor, que você está esperando. O Senhor já está preparando o trabalho para você. Toma posse, tenha certeza das coisas espirituais, daquilo que você não viu, mas o Senhor já preparou para as nossas vidas. Convido os homens agora a ficar do meu lado aqui esquerdo, as mulheres